O CN Notícias da Manhã começa hoje com essa notícia. Olha, o Papa Francisco batizou as gêmeas siamesas que passaram por uma cirurgia para separação da nuca e do crânio. A foto do batizado das pequenas Ervina e Prefina foi publicada pela ex-ministra da Comunicação da República Centro-Africana, Antoniette Montagne, na segunda-feira. O batizado aconteceu na Casa Santa Marta, no dia 7 de julho, onde o Papa Francisco mora. Já o procedimento para a separação das meninas que vieram da República Centro-Africana foi realizado no Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, conhecido como Hospital do Papa. Elas estão sendo acompanhadas na unidade há quase 2 anos e passaram por 3 cirurgias para a separação. Foram levadas para esse hospital graças a uma missão no país africano. O processo é considerado um dos mais complexos já realizados no mundo, porque as meninas, agora com 2 anos, eram ligadas pela nuca e crânio e compartilhavam grande parte dos sistemas nervoso e vascular. Que história emocionante. A mãe mandou uma carta para o Papa, referindo-se às inseparáveis separadas. Agora a gente muda de assunto, vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Ele conta o que está acontecendo por lá e as atualizações do combate ao novo coronavírus. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Os números da pandemia continuam subindo aqui no Brasil. Nós já passamos aí de 3 milhões de casos confirmados. Infelizmente, temos mais de 101 mil mortes também pela doença aqui no país. A boa notícia fica sempre por conta dos casos que conseguiram se recuperar. A gente também segue em primeiro lugar no ranking mundial nesse quesito. São mais de 2 milhões de pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Mas por conta das mortes que seguem aumentando no país, o Congresso Nacional decretou luto oficial de 3 dias. Então, ontem teve uma homenagem, foi refletido ali nas duas torres do Congresso Nacional, uma mensagem de luto pelas 100 mil mortes aqui no Brasil. E outro ponto que também influenciou esse luto aqui no país foi a agenda do Congresso Nacional. Por conta desse decreto de luto, a agenda do Congresso Nacional ficou parada e está parada até a quinta-feira. Não vai ter sessão amanhã, não teve ontem, não tem hoje, não vai ter amanhã, e só vai ter sessão aí na quinta-feira, se os senadores e os deputados conseguirem quórum para marcarem essa sessão. Então, por conta desse luto, algumas pautas ficaram paradas. Isso pode ser importante aí também para a construção de acordos em pautas que são mais complicadas, mas também pode influenciar aí negativamente no sentido de que pautas emergenciais no combate à pandemia podem ficar paradas. Então, esse luto oficial que acaba aí na quarta-feira amanhã, então pode-se já começar a pensar em pauta do Congresso Nacional, mas a gente sabe que na quinta-feira já fica um pouco mais difícil de se ter quórum e alguma votação acontecer. Otávio, vamos falar também do impacto do coronavírus aí no esporte, né? A CBF anunciou um novo protocolo de testes para coronavírus. Essa mudança aconteceu depois do adiamento do jogo entre São Paulo e Goiás no domingo, né? Exatamente, o Campeonato Brasileiro voltou no último final de semana e já voltou aí com essa notícia, né, que a gente às vezes não esperava, mas que já era prevista aí de que casos aconteceriam em clubes pelo país, mas não tantos quanto aconteceu aí no time do Goiás. O jogo foi cancelado, então a CBF observou que precisava se adequar aí e ajeitar aí o protocolo para que casos como esse não aconteçam de novo. Então agora os testes serão repetidos a cada jogo, né? A cada jogo os atletas que estão concentrados terão de ser testados. Um novo laboratório também, laboratórios novos, na verdade, poderão ser usados aí para testar e armazenagem do teste, né? E eles precisam ser enviados pelo time visitante até 12 horas para a CBF, até 12 horas antes do jogo, para que tenha tempo de se modificar caso algum atleta tenha testado positivo, e pelo time mandante até 72 horas antes da partida, para que tudo seja ajustado, para que não aconteça, por exemplo, o contato de jogadores que tenham testado positivo com outro time, e aí o espalhamento do vírus vai ser muito grande. Otávio, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. E olha, a Rússia anunciou a primeira vacina contra a Covid-19. Esse assunto está dando pano para manga e é um dos destaques pelo mundo. O americano The Washington Post estampa: Casa Branca analisa plano para impedir a entrada de cidadãos e residentes legais devido ao vírus.
Não está claro se o governo Trump tem autoridade legal para impedir que cidadãos e residentes permanentes retornem ao seu próprio país. Mas um oficial disse que o governo está avaliando uma declaração de emergência de saúde pública, que permitiria à Casa Branca impedir a entrada de americanos potencialmente infectados. O destaque do Le Monde diz: cidadãos de Hong Kong se manifestam após prisão de duas figuras democráticas. A prisão da jovem líder Agnes Chow e do magnata de mídia de oposição Jimmy Lai agitou moradores. Eles compraram em massa o tabloide Apple Daily, fundado por Lai. O dia 10 de agosto, sem dúvida, ficará marcado como um dia difícil para a liberdade de expressão em Hong Kong, segundo o Le Monde. O destaque do The New York Times é o anúncio da vacina russa. A manchete diz: a Rússia aprova a possível vacina antes de concluir ensaios clínicos. Segundo o jornal, o anúncio do presidente Vladimir Putin ocorre em meio a preocupações internacionais de que o país esteja acelerando a aprovação para fins políticos. O destaque do Le Figaro também é o anúncio da vacina russa. A manchete do jornal francês diz: Vladimir Putin anuncia que desenvolveu vacina. O anúncio foi feito numa reunião de governo nesta terça-feira. Espera-se que a produção em massa ocorra em breve, disse o presidente russo. Segundo o jornal, uma de suas filhas já teria sido vacinada. Bom, vamos a Londres saber mais sobre a vacina russa. A Vanessa Andrade traz informações da Organização Mundial da Saúde, que fez um alerta da Covid aqui no Brasil, que a contaminação ainda não está diminuindo. O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Dr. Michael Ryan, alertou nesta segunda-feira que o Brasil ainda apresenta altos índices de contaminação e que os números de novos casos estão crescendo cerca de 10% a cada semana. Inclusive, a quantidade de casos positivos entre pessoas que são testadas está acima dos 20%, o que é considerado muito alto. Foi abordado também que o vírus está circulando de forma ativa por todo o território brasileiro e que em alguns locais a ocupação dos hospitais está entre 80% a 90%. Para a OMS, o distanciamento social precisa ser mantido no Brasil, mas reconhece que a população precisa de ajuda, pois muitos vivem em locais populosos e na pobreza. Por isso é importante que o governo brasileiro continue a dar suporte para essa população. Aqui no Reino Unido, ainda se teme uma segunda onda de contaminação e nos últimos dias foi divulgado um aumento no número de novos casos de 1.062 para 300.000 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Esses dados foram divulgados após o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ter anunciado que é um dever moral que todas as crianças retornem para as aulas em setembro. Uma abordagem que o governo está pensando é o fechamento de todos os restaurantes e bares 2 semanas antes da reabertura das escolas para manter os níveis de contaminação baixos e assim um ambiente seguro para as crianças retornarem às escolas. Será permitido apenas 15 crianças por sala, o que é a metade de uma sala normal por aqui, e as crianças terão aulas em semanas alternadas, uma semana na escola e uma semana com homeschooling. E nessa terça-feira também foi anunciado, o governo russo anunciou a aprovação da primeira vacina contra a Covid-19. Ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, em Moscou, e recebeu a aprovação do ministro da Saúde nessa terça-feira. O presidente Vladimir Putin disse que a vacina traz uma imunidade estável e também que funciona muito bem, ela é muito eficaz, disse ele. Inclusive, uma de suas filhas já recebeu a primeira dose da vacina e passa bem. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Olha, ainda falando de notícia internacional, a gente fala agora sobre a situação do Líbano. Acabou de chegar aqui para mim, né, que nós recebemos a notícia ontem do primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, que renunciou ao cargo na segunda-feira. E ele disse: hoje estamos dando um passo atrás para ficar ao lado do povo. Ele disse em um discurso dirigido à nação. E a renúncia ocorre em meio à crescente indignação popular contra a elite política libanesa após a explosão, que aconteceu semana passada. De acordo com algumas agências de notícias, já foram registrados, infelizmente, 220 mortes e mais de 7.000 feridos, além de forçar mais de 300.000 pessoas a deixarem suas casas. E a seguir, um alerta sobre o clima seco e o impacto das queimadas na estrada.
Em São Paulo, a temperatura varia entre 15 e 29 graus. Vamos para o intervalo com essas imagens aí da Vila Mariana, aqui em São Paulo, ao vivo. A gente volta a seguir. CNN Notícias está de volta, agora são 9h47, nós estamos ao vivo de São Paulo e atenção para o clima seco. No sudeste, várias cidades, inclusive da região metropolitana aqui de São Paulo, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30%, o que já é considerado estado de atenção. Veja então a previsão do tempo. No sul, a terça-feira será com chuva fraca em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O tempo continua firme nas demais áreas da região. No sudeste, o dia começa com muita nebulosidade no Espírito Santo. Tempo firme para os demais estados. O ar seco ainda predomina sobre o centro-oeste. Pode chover rápido em Mato Grosso do Sul. E atenção aos baixos índices de umidade relativa do ar e ao alto risco de queimadas em áreas florestais. Na região norte, o dia será de sol com pancadas de chuva em Roraima, no Amapá e Pará. O tempo continua firme nas demais áreas. E no nordeste, a chuva continua persistente na região de Salvador. Em Natal, o sol aparece entre nuvens e chove rápido. Nos demais estados, o tempo fica firme. Como a gente viu aí na previsão do tempo, esse clima seco e a baixa umidade do ar favorecem a temporada de queimadas. E aí prejudica a visibilidade e pode causar acidentes. Foi o que aconteceu semana passada em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Uma grande fumaça levou a um engavetamento de 22 veículos. 8 pessoas morreram. Vamos conversar sobre essa atenção nas estradas com Alisson Coimbra. Ele é especialista da Metra, Associação Mineira de Medicina do Tráfego. A orientação para todos os motoristas deve sempre a realização periódica, das revisões do veículo, principalmente na manutenção da sua visibilidade, que são as lanternas dianteiras, os faróis e as lanternas traseiras. Em situações de baixa visibilidade provocadas por queimadas, como infelizmente nós temos vendo muito nesse período, é importante que o motorista, primeiramente, ele garanta a sua segurança de todos os ocupantes do veículo. Em momento algum, pare para observar, pare para olhar. Em uma questão de baixa visibilidade, diminua a velocidade, ligue as lanternas e as setas de sinalização, que é o famoso triângulo que tem no painel de todos os veículos, e desloque com mais cuidado, com menor velocidade. Assim que encontrar um ponto com muita segurança, por exemplo, uma entrada, uma via marginal, até mesmo um posto de abastecimento, interrompa a sua viagem. Em hipótese nenhuma, pare o seu veículo no acostamento e fique próximo a ele. Na inviabilidade de achar um ponto seguro, pare o veículo no acostamento, mantenha a sinalização e entre para o interior ou da mata ou para baixo de uma árvore, enfim, mantendo uma distância de segurança do veículo. É muito importante dizer que nesse momento, nessa temperatura baixa e principalmente com esse clima seco, as queimadas são uma realidade no nosso Brasil. Não jogue fora do seu carro bituca de cigarro, objetos refletivos que também podem dar início a novos incêndios. A segurança viária do motorista, de todos os passageiros, depende de cuidados importantes e simples como esse. E assim que estiver em um local seguro e protegido, imediatamente faça contato com o 90, no caso da Polícia Rodoviária Estadual, o 191 na Polícia Rodoviária Federal e no 193, que é o Corpo de Bombeiros. Alisson, obrigado aí por essas dicas, tão boas. E a seguir, veja como vai ser a primeira edição da festa em honra a Santa Dulce dos Pobres. É após o intervalo. Vamos agora para a Espanha, conhecer uma ONG fundada por um sacerdote. Esse trabalho voltado para os mais pobres já levou ajuda para mais de 50 países. Você sabe o que é a aporofobia? O termo surgiu na década de 90 e significa a fobia, o medo ou a aversão à pessoa pobre. A palavra foi reconhecida pela Academia da Língua Espanhola. Buscando atender aos mais excluídos da sociedade, há quase 60 anos o padre Ángel Garcia criou a ONG Mensageiros da Paz.
A associação está presente em mais de 50 países. Quase 60 anos que havíamos criado esta instituição, Quase 6 décadas criamos essa instituição leiga, onde entram todos, os que creem e os que não creem, os que são de uma ideologia ou de outra. É uma associação que começou para integrar as crianças que não tinham família, aos jovens, agora também aos idosos, os imigrantes, as mulheres que são maltratadas, tantas pessoas que sofrem. O trabalho da ONG é diversificado e, como disse o padre, não exclui ninguém. Diariamente distribui aproximadamente 250 cafés da manhã, além de almoço e jantar a pessoas em situação de rua. Na igreja que administra desde 2015, há assessoria jurídica e psicológica, e é a única em Madrid que fica aberta 24 horas por dia. A igreja fica no centro, bem no coração da cidade de Madrid, perto de monumentos históricos e turísticos. Voluntários se revezam para ajudar a quem mais precisa ou até mesmo quem quer ser escutado, dia e noite. Nas laterais, frases emblemáticas do pontificado do Papa Francisco. Uma delas, tirada do discurso de encerramento do Ano da Misericórdia, diz: "Peço perdão aos mais pobres por todas as vezes em que os cristãos, diante de uma pessoa em situação de pobreza, olharam para o lado." O Papa Francisco é uma bendição de Deus. O Papa Francisco é um pastor mais do que um chefe de Estado. É este homem que disse para abrir as portas das igrejas e que os hospitais sejam como hospitais de campanha, onde se curam feridas por dentro e por fora. O Papa Francisco é um presente abençoado para a igreja. O Papa Francisco se ha dicho tantas coisas, pero quizás lo mejor que se pode dizer de ele. Padre Henry tem 83 anos. Mostra sua vitalidade e força para desempenhar esse trabalho que estende a mão a muitas pessoas. As pessoas com quem eu estou são as que me dão forças. Nada me dá tanta força do que poder fazer bem ao próximo. Me sinto privilegiado e muito feliz. Peço a Deus que continue me dando forças para seguir caminhando e sonhando. O mundo melhor é possível e podemos fazê-lo juntos. Isso aí, muita saúde e muita força para esse padre continuar esse trabalho bonito, né? Bom, no Nordeste, aqui no Brasil, os preparativos para celebrar o dia 13 de agosto, pela primeira vez, o dia de Santa Dulce dos Pobres. Quem traz os detalhes é a Edicleide Campos. Em 20 de outubro de 2019, na cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, Irmã Dulce é proclamada Santa Dulce dos Pobres e passa a ser honrada entre os santos em toda a igreja. O povo baiano se prepara para celebrar a primeira festa em honra à santa, no dia 13 de agosto. Na primeira paróquia do mundo dedicada a Santa Dulce dos Pobres, no bairro Saboeiro, em Salvador, está sendo realizada a trezena dedicada à santa. É uma grande graça porque ganhamos de presente esta oportunidade de louvarmos uma santa que eu diria é gente da gente. Já no santuário dedicado a ela, as comemorações chegam ao mês de agosto, trazendo uma agenda de eventos totalmente em ambiente online. A gente tem uma programação intensa, 100% online, onde temos novenas, temos momentos de espiritualidade, temos as cartas de Santa Dulce, sementes de amor, a programação está recheada. Uma das novidades da festa é o lançamento do filme que narra a trajetória da freira baiana, sua missão com os pobres, os milagres, a canonização. Outro lançamento é do curta-metragem que fala da vida interior de Santa Dulce dos Pobres. Quem é Dulce, a Santa Dulce, por trás das obras? Como é que ela era por dentro? Quais eram os seus anseios, os seus desejos, os seus medos, os seus sonhos? E foi desse jeito que eu fui atrás de pesquisar sobre a vida da Santa Dulce dos Pobres e tive a graça de me encantar e conhecer uma mulher fantástica. Uma mulher em toda a sua complexidade. CN Notícias está terminando. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. E ao longo da programação você fica bem informado no Boletim de Notícias. Até amanhã.